Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora. Nós, como espíritos, como individualidades, nos envolvemos nessa vibração de paz, de serenidade, de tratamento, de aprendizado, de trabalho, onde o plano espiritual e o plano carnal se misturam, onde todos estamos aqui com os mesmos objetivos, buscando esse conhecimento que dissipa a nossa ignorância, que amplia os nossos horizontes, que nos acalenta, que nos liberta, que nos consola. Que é o momento que nós todos nos entregamos, confiantes, nas mãos dessa espiritualidade, dessa equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, benfeitores, e agradecemos a presença de cada um deles, aqueles espíritos encarregados pela segurança da nossa casa. Sabemos que sem eles nada seria possível. Muitas vezes são trabalhadores anônimos, eles não aparecem, mas nós sabemos da sua força, da segurança que ele nos proporciona, para que a gente possa estar cientes que ninguém está aqui por acaso. Existe um porquê e um para quê de estarmos aqui. Então é importante que nesse momento a gente se entregue de corpo e alma a esse momento de paz, de serenidade e de tratamento. Que assim seja. Vocês já repararam que o capítulo de hoje é muito fácil, né? Muito tranquilo, né? Podia até ter pulado ele. Podia mesmo. Não é? Muito fácil, muito tranquilo. Amai os vossos inimigos. Veja. Né? Para amar os amigos já está difícil, vocês imaginem para os inimigos então. Mas tudo bem, isso faz parte. Quando a gente olhar essa frase de Jesus, vamos pensar da seguinte forma: até o século XX era entendido como uma utopia, algo quase que impossível. Mas na medida que a ciência vai evoluindo, vai ampliando os seus horizontes, essa questão deixa de ser religiosa, vai para a filosofia e agora está na ciência. Então é uma questão científica agora, não é uma questão só simplesmente religiosa. Através do estudo, da pesquisa, da investigação, da psique humana, temos aí a psicologia, temos a psiquiatria, temos a psicoterapia, temos várias ciências sem vínculos religiosos que buscam estudar essa questão. Então, saiu da questão simplesmente religiosa. Ela já era importante na questão religiosa, mas nós não sabíamos qual era a dimensão física disso, qual era o impacto disso na nossa vida, na nossa saúde espiritual, emocional, mental e física. Então hoje a ciência comprova a necessidade. Dá para amar o inimigo como nós amamos um amigo? Claro que não, é evidente que não, ok? Porque é uma questão de sintonia, de afinidade, de confiança, de segurança. Então não dá para você ter os dois no mesmo nível de sentimento, de confiança, de reciprocidade. Isso é muito claro. Então não adianta a gente achar que vai dar para fazer com a mesma intensidade, com a mesma confiança, com a mesma segurança. Porém, eu posso pelo menos não odiá-lo. Começar por esse processo. Por ele, não. Não. Por mim. Eu tenho que pensar em mim quando eu estou vinculado nessa situação. Mas para isso eu preciso estudar o que acontece comigo. Se a gente voltar alguns milênios atrás, nunca houve justiça no planeta Terra. Houve sempre um processo de vingança. Sempre. Nós chamamos de justiça, mas sempre foi um processo de vingança. Nós não sabemos exatamente fazer justiça. Nós sempre nos vingamos, por mais que a gente fale que é justiça. Por mais que a gente fale que é justiça. Ok? Então é só assistir a série de filme do Batman, nós vamos ver que nada dali é justiça, é tudo pura vingança. Tudo. Tanto que a Marvel lança os
vingadores. Deu para vocês entenderem ou não? Ali não é um processo de justiça, é pura vingança. E por que será que faz tanto sucesso? Porque tem audiência. E por que tem audiência? Porque coincide com aquilo que eu sinto. Porque coincide com aquilo que eu sinto. Não pode ter lapsos de aspas de justiça? Pode ter lapsos. Mas o contexto em tudo é muito mais um processo de vingança do que de justiça. Tudo bem? Então vamos lá. Na inversão profunda da raiva, rancor ou ira, isso é natural na condição humana. Devemos considerar os poderosos e irracionais, é o impulso de agressividade espontâneos inata na psique humana, herdados do reino animal. Isso é um processo que tem a ver com o reino animal. O nosso corpo é um corpo animal, então ele tem essas emoções. É natural, e natural vem de natureza. Tudo bem? Então o nosso corpo animal reage toda vez que ele se vê numa situação crítica, de ataque ou defesa, fuga ou luta. Já ouviram falar disso? Então não tem como você segurar isso, porque é instantâneo, é praticamente instantâneo, é muito rápido, é uma fração de segundo. Então não tem como você segurar um movimento que demora uma fração de segundo dentro de você. Não dá. O seu corpo já reage naturalmente a uma condição, quando se vê numa condição crítica. Então não tem nada de errado com o corpo, não tem nada de errado de você sentir aquelas emoções, não tem nada de errado. Agora, o que nós vamos fazer com ela, aí tem a ver com a nossa condição humana. Então veja, e dentro desse processo, Jesus já falava lá atrás, ok? Grandes missionários já falavam lá atrás, e há milênios atrás, quando alguém fazia alguma coisa contra alguém, na melhor das hipóteses, ele devolvia o dobro, quando não era o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Então, se você, naquela época, matasse um boi da pessoa, se ela fosse muito boazinha, ela matava 2 seus. Aí matava 2, ela matava 3. Deu para vocês fazer a conta onde vai parar isso? Então, mas não era o dobro, era o triplo, era o quádruplo. Isso é justiça? Isso é vingança. Isso é um processo de vingança. E por milênios a humanidade caminhou sobre esse processo. Você devolvia aquilo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais em relação à agressão que você sofreu. E achávamos que era justiça. Aí chega alguém e fala assim, olho por olho, dente por dente. Já era um avanço que vocês nem imaginam como essa frase é um avanço comparado com o que tinha antes. Comparado com o que tinha antes. O que é? Quando alguém traz essa ideia, olho por olho, dente por dente, era só um recurso para equalizar o ódio. Era uma estratégia para ficar 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Deu para você entender ou não? Então, olho por olho, dente por dente, era um avanço para a época, porque era desproporcional o retorno daquilo. Só que se a gente for seguir ao pé da letra, morreremos todos cegos e banguelos. Vocês concordam ou não? No olho a olho, dente por dente, em questão de décadas, estaremos todos cegos e banguelos. Todos. Então veja. Então foi um recurso necessário para equalizar, para administrar o ódio. O ódio era tanto que você devolvia desproporcional. Então, olho por olho, dente por dente, era uma forma de você, pelo menos, igualar a ofensa, que aí continuava sendo uma ofensa. Deu para você entender? Só que nós evoluímos. Sim? Evoluímos. Sim? Então, nós evoluímos ao ponto da gente começar a reinterpretar essa questão, entender essa questão. Então, o grande desafio nosso é trabalhar, nesta existência, é trabalhar o perdão. É trabalhar o perdão na prática, não mais na teoria. Porque teoria sobre o perdão faz 2000 anos que nós temos. Nós já reencarnamos em várias religiões, em várias culturas, e todas falaram dessa necessidade. Todas, cada qual do seu jeito.
Então falar que existe alguma novidade sobre essa questão, não existe. Sobre o foco religioso. Agora é a questão científica. Então hoje é a ciência que fala desta necessidade para a nossa saúde. A nossa saúde está vinculada a um processo de perdão, que pode levar dias, semanas, meses, anos ou décadas, ou existências, não importa, mas você tem que estar num processo de perdão. Chama-se processo de perdão. E hoje o perdão ele é considerado para o século XXI o amor do século XXI. O amor do século XXI é chamado amor-perdão, porque ele supera todos os outros. Ele supera porque faz com que você se autodesafie, faz com que você se supere, faz com que você ressignifique, faz com que você trabalhe a humildade, faz com que você reorganize o seu orgulho e a sua vontade de fazer, entre aspas, a justiça, que nunca é justiça, sempre é um processo de vingança, sempre. É interessante isso. Então, a ideia do amar os vossos inimigos é entender que esse sentimento de raiva, que é um sentimento base, uma emoção base, natural e saudável. Os animais sentem raiva também? Lógico que sentem, é evidente que sentem, ok? Então, esse sentimento de raiva ele é natural. Mas os animais não têm algo chamado mágoa. Nunca vi um cachorro magoado, um gato magoado, não existe isso. A mágoa é um subproduto do nosso orgulho. A mágoa nada mais é do que um subproduto do nosso orgulho. Em outras palavras, é o nosso orgulho ferido. A mágoa nada mais é a má água. Uma má água é uma água podre, não é isso? Uma água estagnada, parada. A água, quando fica parada, o que acontece? Ela apodrece. E quando ela apodrece, nós sabemos o que faz conosco. Então a mágoa é como se fosse uma má água dentro de nós, apodrecendo. E o nosso inimigo, o que acontece? Nada. Com ele não está acontecendo nada, porque a má água está dentro de você. Ela está te corroendo, literalmente falando. Joana de Ângeles fala que a mágoa é um diluente da alma. Joana de Ângeles, orientadora espiritual do Divaldo, fala que a mágoa, assim como o câncer, é um diluente da alma, é algo que vai diluindo, que vai corroendo, que vai transformando, que vai modificando o nosso corpo espiritual. Ele chamou de alma, mas podemos chamar de corpo espiritual. Então, quando eu decido, porque é uma decisão, e não depende do outro. Não depende do outro. Sustentar uma raiva ao ponto que ela se transforme em mágoa é uma decisão minha, não é uma decisão do outro. Ok? E é interessante que quando eu mantenho esse sentimento, por orgulho, vamos falar assim, o outro, ou a outra, o que seja, fica girando em torno de nós. Olha que interessante, se existe um sentimento que une as pessoas, é o ódio. Se existe um sentimento, o amor liberta, o ódio une. Une ao ponto de você ficar 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, grudado naquilo. É ou não é isso? Você acorda pensando e vai dormir pensando. Isso quando não tem pesadelos à noite, em relação a esse assunto. Então, o ódio une muito mais do que o amor. Que quem ama, liberta. Quem ama, está leve. Não é assim? Mas quem odeia, mantém aquilo dentro de você. Então, o agressor se mantém no seu oval fluídico. Todos nós temos um oval fluídico. Todos nós temos. Nesse oval fluídico, existem pessoas que nós amamos e que nós odiamos, que estão conosco 24 horas por dia. Olha que interessante. Nesse oval fluido todos nós temos, tem pessoas que nós amamos e pessoas que nós odiamos. Estão ali o tempo todo convivendo conosco. Então o nosso agressor está nos agredindo o tempo todo.
O tempo todo você está brigando com ele mentalmente. O tempo todo, olha que interessante isso. E ele nem lembra que você existe. Pior é isso, né? Ele está vivendo a vida dele, nem lembra que você existe, já superou aquilo, ou deve estar até arrependido, onde ele estiver, e você continua com ele do seu lado e você brigando com ele. O câncer sempre é derivado da mágoa? Não necessariamente só da mágoa, mas existem sentimentos degradantes, a mágoa é um deles. A mágoa é um deles, talvez seja o pior de todos, ok? Dessa vida ou mais de outras vidas também? Podemos trazer isso de existências passadas, ok? E podemos ter isso nessa existência. Então, a mágoa é um sentimento extremamente negativo, que é cultivado por nós todos os dias. E é interessante isso, que nós lutamos tanto, que as leis de Deus criam situações para que a gente continue evoluindo, e a vida que segue, não é assim? E a gente não pode parar de pensar, porque senão a pessoa vai ficando para trás. As coisas vão acontecendo, mas você quer manter vivo aquele ferimento, aquele sangramento. Só tem um nome isso. Orgulho. Não tem outro nome. É o orgulho que nos mantém vinculados, algemados a uma situação que aconteceu o ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 50 anos atrás. O que nos segura esse sentimento? Justiça? De que justiça nós estamos falando? Da nossa? A nossa justiça não é justiça. A nossa justiça é muito mais um processo de vingança. Para um planeta de provas e expiações, nós não fazemos justiça. Nós nos vingamos. Nós julgamos, nós condenamos. Nós queremos devolver na mesma moeda, não é isso? É interessante isso. E a gente não se sente aliviado. Ou você se sente aliviado por aquelas horas, depois aquilo está dentro de você. O buraco ainda continua dentro de você. Então a doutrina espírita, quando nos propomos viver em nossas lembranças todo o cortejo das agressões sofridas, estamos permitindo que o agressor nos atinja novamente e repetidamente. Quer dizer, não bastou uma vez só. Aquilo aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e parece que ele está vivo fazendo a mesma coisa do nosso lado. Veja. Em que porcentagem nós vivemos o plano mental? Plano astral, plano material. Vamos lá. 50 do mental, 30 do astral e 20 do material. Veja, a nossa realidade é 50% mental. Você é aquilo que você pensa. Você sente e pensa. Então a nossa realidade é 50% mental. Só que o pensamento cria formas, pensamentos, ok? Que são vitalizadas por nós. Aí se torna plano astral. Mas quantos por cento? 30. O que faltou para o plano material? 20? Quer dizer que se não acontecer no plano material também, não vai mudar nada. Você já está vivendo 80% daquela realidade. Deu para vocês entenderem como funciona isso ou não? Isso funciona para pensamentos positivos? Claro que funciona. É evidente que funciona. Você falou algumas horas atrás também que a pessoa fez o que ela podia fazer naquele momento. Exatamente. Às vezes ela nem sabe que ela te fez uma lição. Às vezes ela nem sabe, às vezes até sabe. Agora, vamos parar para analisar. Estávamos todos no plano espiritual, né? Aparentemente na mesma época, já contei essa história para vocês. Isso é uma verdade, tá? Não é uma história, aconteceu mesmo, tá? E nós estávamos lá, nos reunidos, já programando a próxima existência, que seria essa. Então a espiritualidade que estava nos coordenando disse, olha, todos vocês vão reencarnar nos próximos 100 anos. Todos vocês, não vão antes, outros vão depois, mas todos vocês vão reencarnar nos próprios 100 anos, ok? Todos vocês terão desafios, todos, ok? E a pergunta que esse orientador fez para nós foi a seguinte:
como que vocês querem voltar? Vocês todos sabem como vocês estão indo. Já estávamos lá há algumas décadas. Já tínhamos feito todos os tratamentos possíveis e imagináveis. Chega uma hora que a gente não suportava mais ficar lá. Olha que interessante, é verdade isso, tá? Chega uma hora que nós não suportamos mais ficar no plano espiritual. Porque tem coisa que só se resolve aqui. Tem situações que só se resolve na condição de encarnado. E por que só na condição de encarnado? Porque a matéria densa apaga lembranças. Então você consegue conviver com algumas pessoas sem se lembrar do fato que aconteceu. Deu para você entender ou não? Então existem algumas situações que as lembranças são tão fortes, tão pungentes, que nós precisamos reencarnar para abafar essas lembranças e dar um recomeço. Por isso que Emmanuel fala que a reencarnação é a bênção do recomeço. Nós teremos o quê? Dentro do nosso núcleo, credores e devedores. A gente nunca consegue pedir desculpa lá? Dependendo da situação, sim. Dependendo da situação, só aqui. Tem situações que a gente resolve lá. Tem situações que só se resolve aqui. Mágoas, ressentimentos, ódio, sentimento de culpa, desejo, abandono. Existem alguns sentimentos tão fortes que nós precisamos reencarnar para abafá-los dentro de nós, para a gente voltar a conviver com aqueles seres, de novo, credores e devedores, tá? Somos credores e devedores. E a bênção do esquecimento faz com que dê um novo começo. Você sabe que existe uma situação, mas a lembrança não vem de forma nítida. Se eu posso supor, eu tenho meu filho, tá? Sim. E a probabilidade de eu desencarnar na frente dele. Então, Naturalmente. Aí você vai desencarnar e vai encarnar. Vai ser muito difícil a gente fazer essa mesma encarnação após juntos. Vamos supor, de uma necessidade muito grande, eu acredito que sim. Mas o muito difícil é relativo, porque uma vez eu perguntei para eles, o tempo que nós ficamos lá, comparado com o tempo que nós ficamos aqui. Mas tem mais ou menos uma Tem, então olha que interessante. Hoje, olha, na atual conjuntura, no atual momento evolutivo, isso é uma média, tem uns que voltam antes, uns que voltam muito depois, mas uma média que o tempo que vocês ficam aqui, plano espiritual, é 3 vezes maior do que o tempo que vocês ficam aí. Deu para vocês entenderam? Então, reencontrar os entes queridos lá não é tão difícil quanto se parece. Mais ou menos. O plano espiritual, né? Fala assim de reencarnar aqui. Sim. Porque eu acho assim, inclusive, de você estar sempre reencontrando essas mesmas pessoas, eu vejo assim, você pode aprender a perdoar outras pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Não necessariamente a pessoa, tá? A não ser que exista um ego que precisa estar fazendo esse trabalho com determinada pessoa. Você pode estar fazendo isso independente de você. Tá, então vamos lá. Vamos supor que aquela pessoa que eu ofendi, que eu magoei, que eu feri, que eu machuquei, aliás, eu nunca magoei ninguém, tá? Nunca ninguém nos magoou, fomos nós que nos magoamos. Já expliquei isso para vocês, tá? Mas vamos supor que eu tenha ferido alguém, machucado alguém, abandonado alguém, ok? E essa pessoa evoluiu. Ela cresceu. Ela está num outro patamar evolutivo. Como é que eu fico? Não, que eu fiquei para trás, eu fiquei mesmo, naturalmente. Isso é o que eu fiquei. Olha que interessante. Muito mais do que ter, entre aspas, uma dívida com alguém, eu tenho uma dívida com a minha consciência. Vocês concordam ou não? Então a vida vai criar mecanismos, não necessariamente com aquela pessoa, mas mecanismos para que eu possa trabalhar o perdão. Deu para você entender ou não? Porque o perdão está em mim. Então não necessariamente com aquela pessoa, ou às vezes necessariamente com aquela pessoa. Cada situação é uma situação. Ok? Então a grande lição nossa para esse século, para essa existência, a principal lição é o perdão na prática. Não é na teoria. Então, independente de quem seja, aonde esteja, o que aconteça, em que lugar, é a minha lição essencial. Então, os meus sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de mim. Entenderam ou não? Mas o principal de tudo é não se magoar. O principal de tudo é isso.
é não se magoar, ok? Você vai estar com raiva, você vai ficar chateado, vai ficar assim, mas você supera aquilo. Não precisa perdoar ninguém se você Não. tem tudo certo. Exato, olha o segredo de não precisar perdoar ninguém, pessoal. Olha que simples que é. É muito tranquilo isso. É muito fácil. E uma naturalidade, você viu? É só não se ofender, pessoal. A partir do momento que eu não me ofendo, eu não tenho a necessidade do perdão. Né? Eu não conheço ninguém, tá? Eu, particularmente falando, não conheço ninguém. Certa vez eu assisti um filme, o professor ele chegou na sala e colocou uma moça. E era numa sala, numa periferia, né? O aluno pegou a bolsa, chegou lá, ficou, jogou no chão. Aí ele olhou para a moça, você está bem? Sim. Eu estou jogando uma coisa. Essa bolsa não tem sentimento. Exato. Você não me ofendeu. Exato. Então senta lá, eu vou dar minha aula, não aconteceu nada. Então, para não se magoar, é só não precisa perdoar, desculpa, é só não se ofender. Aí tem uma outra máxima que a gente tem que tomar um certo cuidado com ela, tá? A gente tem que refletir. A doutrina espírita, pessoal, nos ensina a refletir sobre máximas, sobre frases. Ela não é dogmática. Ela tem, mas você tem que analisar. Quando Kardec traz fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face, qualquer época da humanidade, é para você refletir sobre ela, não é para você aceitar cegamente. Se fizer sentido para você, sim. Se não fizer, discute e conversa. Então não existe nada dentro da doutrina espírita que não possa ser discutido. Não pode ser discutido. Aí vem aquela máxima que diz assim: fazer aos outros tudo aquilo que eu gostaria que fizesse por nós. Sim ou não? Você tem essa máxima? Até vocês não encontrarem um homem-bomba. Olha, vocês encontrar um cara desse, essa máxima não serve. Um psicopata. Deu para vocês entenderam ou não? Então essa máxima é válida? Até é, mas não é 100% válida. Porque você não sabe exatamente quem está do outro lado. Um homem-bomba, por exemplo. Você vai fazer para ele o que ele quer, o que vai acontecer? Os dois vão explodir. Entenderam ou não? Mas não faço Exato. Essa é a ideia, não fazer aos outros, mas fazer tudo aquilo que gostaria que eles fizessem para você. Se você inverter isso, dependendo da pessoa, é uma exceção à regra, mas existem situações que essa máxima não aplica. Mas como que eu posso saber se a minha atitude ela é certa ou ela é errada? O homem-bomba é certo, ele vai Sim. Né? Mas vamos supor, tirando o homem-bomba, tirando a exceção, ok? Dessa massa. Mas como eu posso saber se uma atitude que eu estou tendo, uma decisão, ela é certa ou errada? Porque às vezes para mim ela é certa. Vocês concordam? Mas como que eu posso saber se ela é certa? É só universalizar a questão. E se todo mundo fizesse isso? Qual seria o resultado? Deu para vocês entender ou não? Se eu estou na dúvida se uma decisão, se uma atitude, ela é certa ou errada, vamos imaginar todas as pessoas do mundo tomando a mesma decisão, ou não tomando a decisão. Qual seria a consequência? Então, toda vez que eu universalizar a questão, eu consigo ter um parâmetro se aquilo é certo ou errado. Porque se for bom para todo mundo, qual é o problema? Deu para vocês entender ou não? Eu estava pensando assim, que como você explicou os estágios do amor, né? Que no primeiro estágio as pessoas estão assim, quase na primeira dimensão. Isso. Depois tem o segundo estágio. Sim. Né? O terceiro. E aí o terceiro. Aí eu estou pensando aqui, o amor perdão está num estágio bem avançado. Com certeza. Bom, Com certeza. O amor perdão está no terceiro estágio ali. no terceiro ainda, eu pensei que está no sexto. Não. Meu Deus. Não, está no terceiro. Então tem outro tipo de amor mais. Tem, sem dúvida. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai reinterpretando, ressignificando, reavaliando e ampliando isso. Nós estamos na terceira. Nós estamos no terceiro estágio do amor. No terceiro estágio do amor, que fala exatamente sobre essa necessidade. E perdoar, pessoal, não é esquecer. Não existe isso, tá, pessoal? A menos que você tenha um problema de memória. Aí é uma outra situação. Aí é uma outra questão. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é você olhar o fato com outros olhos.
Não quer dizer que você concorde com a atitude, deu para você entender? Mas você não permite que aquela atitude tire o seu equilíbrio. Você pode não concordar com a atitude, é um direito seu. Mas você passa a olhar o opositor, entre aspas, ou o inimigo, entre aspas, com outros olhos. Com outros olhos. Deu para você entender ou não? Então, perdoar é um processo lento, gradativo. E por que será que nós nos magoamos com tanta facilidade? Porque somos altamente melindráveis. Temos um melindre à flor da pele. E o que é o melindre, pessoal? É a raiva automática. O que é a mágoa? É a raiva congelada. Entenderam ou não? A mágoa é a raiva congelada. O melindre é a raiva automática. E por que a gente é tão melindrado? O que faz com que a gente seja tão melindrado? Falta de auto-amor. Deu para você entender ou não? A falta de auto-amor e o ego inflado ou inflamado faz com que poucas coisas nos ofendam. Qualquer coisa que saia do nosso controle, qualquer coisa que saia da nossa opinião, qualquer coisa que saia do nosso jeito, nos deixa contrariado. E essa contrariedade traz raiva, traz melindre, traz mágoa, traz ressentimento, ressentir, sentir de novo. Veja, olhando a palavra, ela já é autoexplicativa. Não bastou aquela vez, aquele momento e aquela dor. Você está ressentido, voltando àquilo. Então, ressentimento é o meio que nós escolhemos no presente para se acorrentar ao passado, comprometendo o futuro. Entenderam? Ressentimento é o meio que eu escolho no presente, porque eu vou buscar alguma coisa do passado. Ok? Mágoa tem sempre a ver com o passado. Vou pegar lá e vou comprometer o futuro. E de que forma que eu vou comprometer o futuro? Criando uma desestrutura interna dentro de mim. Mental, emocional, espiritual, física. Como eu justificar ou terceirizar? Porque era o meu comprometimento. É o meu. E o perdão é um processo. Não existe perdão automático. Não existe. Então a palavra perdão, olhando também, ó, dá para dividir ela um pedaço para cá, um pedaço para lá. Perdoar. Só perdoa quem tem alguma coisa para doar. Entenderam ou não? Quem não tem nada para doar não perdoa. Interessante. Então amar os inimigos, pessoal, é entender que, no fundo, de acordo com a nossa necessidade, eu preciso de situações, e essas situações vêm normalmente com pessoas, ok? Que provoquem em mim uma contrariedade, que atinjam o meu orgulho, o meu ego, ao ponto de transformar aquilo numa mágoa, e essa mágoa seja ressignificada, reciclada, com o tempo. Isso leva tempo. Vou precisar de ajuda? Muita. Não há problema. Mas eu preciso ressignificar esses sentimentos, porque eles me mantêm unidos naquele mesmo padrão vibratório. Extremamente denso, extremamente pesado, que me corrói. Então o planeta de provas e expiações são espíritos magoados. Às vezes magoados consigo mesmo. Olha, interessante. Magoados consigo mesmo. Se culpam. Olha, interessante. Então, quando eu falo em perdão, eu também tenho que falar em auto-perdão. Se eu trabalhar o auto-perdão, eu consigo olhar para o perdão. Se eu olhar para o perdão, eu consigo olhar o auto-perdão. Deu para vocês entenderem ou não? Quando eu penso em perdoar alguém, não é nem exatamente alguém, mas ressignificar o que eu sinto, olha que interessante isso. Às vezes a gente faz a ligação com a pessoa, não é isso? É normal fazer isso. Mas é a pessoa ou é o que eu sinto em relação à pessoa? Perceberam a diferença ou não? Porque se eu mudar meu sentimento, a pessoa muda. Olha que constatação triste é essa. É muito triste essa constatação. Porque eu fico achando que é a pessoa. Não é, é o que eu sinto em relação à pessoa.
Se eu mudar o meu sentimento, a pessoa passa a ser uma outra pessoa. Deu para você entender? Você pode não concordar com ela, não querer conviver com ela, mas a visão que você tem dela é outra. A visão que você tem, porque não é a pessoa, é o que você sente em relação à pessoa. Mas, Cássio, não é porque a pessoa pressente que eu não gosto dela? Sim. Por causa disso. É que ela sente, e o pensamento é forte, vai até a pessoa se conscientiza, ela toma conhecimento de que eu não gosto. Melhor assim, e se ela não tomar consentimento? Quando ela toma essa consciência, isso é ótimo. E quando ela não toma, o que eu faço? No trabalho. No trabalho não tem como você fugir. Não tem como você fugir, mas você pode... Você convive com pessoas, ok? Mas até que ponto eu permito, dentro de mim, aquele estrago? Isso sou eu. Pode falar, Gislaine. É isso que eu ia falar. Mais que doa. Exato. Quando a gente acha que o outro usa uma boa nos pés, o que mais pega é falar por Deus. Experiência. Por que eu deixei acontecer isso comigo? Por que eu escolhi continuar naquela situação, aceitar que eu ou aceitar a ofensa? Exato. Né? Porque eu. Exato. Que dói. Quando você entende que não é outra você, a cura do encarnado. Eu não estou inocentando o outro, não é essa a questão, pessoal, mas o outro é o outro. Mas você não muda. A questão 621 do Livro dos Espíritos é muito interessante. Ela é muito interessante, essa questão 621, ok? Porque todas as leis de Deus, fala exatamente sobre as leis de Deus. Todas as leis de Deus já estão dentro de nós, desde o momento da nossa criação. Estão em todos os seres vivos, desde o momento da sua criação. Todas as leis, não tem nenhuma lei fora dele. À medida que vai evoluindo, você vai tomando consciência dessas leis e vai trabalhando ela dentro de você. Não é no mundo, não é fora do mundo. É dentro de você. Então, pessoas falham conosco. O mais triste, nós falhamos com as pessoas? Pessoas nos ofendem. Quantas vezes nós já ofendemos as pessoas? Pessoas nos traem. Quantas vezes nós já traímos pessoas? Então, é muito interessante quando você só olha para o outro. E quando você tem que olhar para você, você fala, eu não sou muito diferente daquilo. Talvez eu não seja hoje, mas eu já fui daquela forma. Para pensar que todo ser humano do planeta de provas e expiações, ele anda com uma moeda mais ou menos desse tamanho assim, duas faces. Na face voltada para o mundo, polida, está escrito aqui assim: fui magoado, fui traído, fui ferido, fui machucado, fui abandonado, e mostra para todo mundo. Na face voltada para ele, está escrito assim: magoei, feri. A mesma coisa que está escrito lá, está escrito aqui, só que ele não mostra. E por que ele não mostra? Deu para vocês entenderem? Que é muito fácil a gente julgar, condenar o outro, o que o outro fez, o que deixou de fazer. E quando eu olho para mim, eu percebo que eu também sou suscetível às mesmas falhas. Talvez não aquela, mas uma outra. Sou espírito de provas e expiações, moralmente atrasado. Eu tenho, infelizmente, baixa estima. Deu para você? Baixa autoestima. Amor próprio baixíssimo. Então, o meu ego ainda é inflamado. Então, essa carência emocional faz com que eu extrapole, faz com que eu não consiga ressignificar minha vida. E aí eu jogo para o outro como se o outro fosse responsável. E o outro é um ser humano tanto quanto eu. Não é aceitar as atitudes das pessoas, não é isso que eu estou querendo falar. É não se magoar com as atitudes das pessoas. O processo de perdão é você sentir raiva, você ficar indignado, você ficar chateado, ótimo, excelente. Mas você, aos poucos, não permitir que esse sentimento se cristalize dentro de você. Porque isso é 100% responsabilidade sua. O outro não tem nada a ver com isso. As suas mágoas são suas. O outro não tem nada a ver com isso. Você veja que ainda somos humanos, não seres. Exatamente isso. Então aqui, ó, provas e expiações, regeneração.
Qual é o processo para sair de uma frequência e entrar outra? Um processo chamado perdão. Um processo chamado perdão. Deu para você entender ou não? Porque a vingança... Tem um livro do Robson Pinheiro, os primeiros livros que ele lançou, interessante, que ele fala que no submundo existe o submundo, tá? No livro dos médios também ele comenta sobre esse assunto. Em processos obsessivos, eles conseguem pesar, literalmente falando, tá? Sentimentos. Eles conseguem pesar. Quanto pesa um sentimento? Eles conseguem. É uma tecnologia ultramoderna, mas eles conseguem pesar sentimento. E o sentimento mais pesado que alguém pode carregar é o desejo de vingança. É o sentimento de vingança. Olha, interessante isso. Por isso que novelas, filmes, séries que falem de vingança, nossa, como é bom assistir isso, né? Porque alimenta o que nós temos dentro de nós. Alimenta o processo de vingança que está instalado dentro de nós. Você otimista, 5.000 anos. Você otimista, 5.000 anos. Você está falando interessante, porque tantas vezes a gente mesmo diz, nossa, resolvi aquela questão lá, estou me sentindo mais velho. Exato. Exatamente, você tirou esse peso de lado. Exato. E todos nós aqui, eu tenho certeza, né, que nós, pelo amor ou pela dor, eu acredito que foi pela dor, mas nós já perdoamos alguém. Perdoamos ou não perdoamos? Uma situação, ou uma pessoa que aquilo estava conosco por anos a fio. Aí chega uma hora que você fala, chega e para. Qual foi a sensação? Alívio. Alívio. Veja, é como se tivesse tirado um peso de dentro de nós. É esse o peso. Esse é o peso. É interessante. Só que as leis maiores são tão perfeitas, milimetricamente perfeitas, que é só uma questão de tempo. Pode levar 100 anos, 500 anos, 1000 anos, mas é só uma questão de tempo. Chega uma hora que você cansa daquela história. Chega uma hora que você não tem mais força para aquela situação. Aí você fala, cansei, pronto, acabou. Entenderam? Só que não precisava levar 500 anos. Não precisava levar 500 anos. Você ficou preso àquilo, e aí quando você está preso àquilo, você vibra aquilo. E à medida que você vibra, você pensa. E à medida que você pensa, você atrai. E a vida vai te trazer lições para que você possa ressignificar isso, reavaliar isso e deixar a justiça, que aí é justiça, nas mãos de Deus. Veja, é deixar a justiça nas mãos de Deus. Uma vez perguntaram para o Chico sobre essa questão, e Emmanuel respondeu assim, sobre uma situação lá que alguém o enganou. Ele disse assim, se o caso for de grande monta, coloque nas mãos de advogados, eles estão aí para isso. Tudo bem? Coloque na mão do advogado, as leis existem e ponto. E vai se preocupar com a sua vida. Se for de pequena monta, deixa para lá. Entenderam? Se for coisa pequena, deixa. Não vai agregar nada, não vai acrescentar nada, não vai te ajudar em nada. Se for algo de grande monta, coloca na mão do advogado, ele ganha para isso. Deu para você entender ou não? E toca a sua vida. Coloco lá e vou tocar a minha vida. Se for de pequena monta, coisas pequenas, deixa para lá e toca a sua vida. Perceberam? Que é assim que funciona? E por que nós não funcionamos assim então? Interessante. Porque está aqui, mas não está aqui. A estrada mais longa que existe é aquela que vem daqui para cá. 30 centímetros, tá? Mas é a mais longa. Eu sei, mas eu não sinto. Eu preciso transferir o que se sente para o que se sente. O que se pensa, desculpa. O que se pensa para o que se sente. Quando eu conseguir transpor esses 30 centímetros, minha vida vai ficar muito mais leve. Então eu sei, eu preciso sentir agora o que eu sei. Mas se você sentir, você aprendeu. Exato, se você sentir, você aprendeu. Ok? Enquanto está aqui, é uma situação. Quando você transfere para cá, é outra situação.
Deu para você entender? O que é um processo obsessivo? Por que um espírito perseguiria outro espírito? Tirando a questão dos vícios, tirando essa questão, tá? Por que um espírito perseguiria um outro espírito se não fosse uma questão de vícios? Vingança. Por quê? Foi magoado, foi ferido, foi prejudicado, foi abandonado, ele não conseguiu trabalhar aquilo dentro dele, então ele persegue o seu ofensor. Ele persegue o seu ofensor, ok? Eu acredito que o ego, o egoísmo que a gente tem, cria na gente uma expectativa de superioridade. Exato. Então, à medida que alguém confronte isso, você se sente magoado. Exato. Eu estou tão assim que eu estava vendo ali que pensa que aí automaticamente você vai criando essa mágoa. Sim, você vai criando essa mágoa. Não tem. Você consegue amenizar o seu ego, você vai entender que o outro é o outro. não adianta. E cada ser humano só dá o que tem. Cada ser humano só dá o que tem. Exato, e não é um botãozinho, tá? É 30 centímetros, mas é milímetro por milímetro. Tá? É 30 centímetros, mas é milímetro por milímetro. Ok? Aí vem a dor como despertador. Ok? A dor como despertador. A dor, ela é necessária, ainda é necessária, porque ela nos desperta para uma nova realidade. Mas se eu não tomar cuidado, eu transformo a dor em sofrimento. A dor é alguns meses, para quem não sabe, é alguns meses que ela dura dentro de nós. O tempo necessário para mudar a nossa perspectiva. Como eu não mudo, eu transformo aquilo em sofrimento. Quanto dura um sofrimento? Atemporal. Até eu cansar. E aí vem a fórmula: sofrimento. Oi, quem? Resistência ao quadrado. Ok? Quer dizer, eu multiplico a minha resistência por ela mesma. Ok? É o tamanho do meu sofrimento. Então eu resisto. Vai aumentando o meu sofrimento. Vai aumentando o meu sofrimento. Eu vou me degradando perispiritualmente. Eu vou me degradando. Meu perispírito. Pare para pensar o que esses sentimentos fazem com o nosso corpo espiritual, que é 1000 vezes mais leve que o corpo físico. Imagine o estrago, que o pensamento é a maior força que existe. Tudo bem? As duas maiores forças que existem no universo. Primeira, força do pensamento. Segunda, energia criativa. Tudo bem? Todos os seres têm. Alguns conscientes dessa força, outros não conscientes dessa força. Mas todos temos essas duas grandes forças. A força do pensamento e a energia criativa. E essa energia é algo que nós temos e que pode ser canalizada para N coisas diferentes. Eu não posso bloquear. Bloquear, ela implode. Mas eu tenho que canalizar de alguma forma. Ok? Então, quando eu olho um processo obsessivo, é o que isso daí, um processo obsessivo? É a falta de perdão. É a falta de perdão. É a falta de autoconsideração, de autorrespeito. Se eu não me perdoo, o que o meu obsessor faz? Se existe um obsessor, é porque desconsidere os vícios. Se existe um obsessor particular, ele tem razões para isso. Tem ou não tem? Tem. Mas o obsessor não tem que se alimentar da energia negativa do ser humano? Sim. Então ele precisa se alimentar da minha energia negativa. Eu produzo energia negativa? Então, se eu penso negativamente, a mágoa é uma energia negativa. Eu estou produzindo. E o obsessor está se alimentando. Está se alimentando. Estamos na mesma sintonia, na mesma frequência. Ok? Exatamente isso. Fica acompanhando ele desde criança. É exato. Né? O filme do Divaldo explica muito bem isso, para quem assistiu o filme do Divaldo. Existia o obsessor.
O obsessor, ok? Quase chegou a se matar. Quase. Porque ele abaixou a frequência. Olha o perigo da gente abaixar a frequência. Não é oscilar na frequência. Oscilar, todos nós oscilamos. Deu para vocês entenderem ou não? Nós estamos todos em uma frequência, provas e expiações. É uma frequência, isso é uma frequência. Ok? Nós fazemos assim, ó, dentro. E quando eu faço assim, fico aqui. Quem que está na sintonia de baixo? Entenderam ou não? Então, quando eu decido manter mágoas, ressentimentos, ódio, desejo de vingança, em que sintonia que eu fico? Baixa. Aí o que acontece com a frequência que está abaixo? Fica muito próxima de mim. Aí as duas se alimentam. Entenderam ou não? Mas se eu estiver num processo de perdão, eu já saio daqui de baixo e começo a subir. Entenderam? Meu obsessor está aqui e eu estou aqui, perfeito? E fico o dia inteiro, ó, batendo de frente com ele. Não é assim? É lógico, ele tem muito mais tempo que eu, sem dúvida, e muito menos necessidades materiais do que eu. Ok? Então a possibilidade de ele ganhar essa guerra é muito maior. Ok? E chega uma hora que eu canso, ele me atropela. Eu abaixo a minha frequência, ele atropela. Deu para você entender ou não? É assim que acontece. Mas e se eu fizer assim? É assim quando eu elevo a minha frequência. Um processo de perdão é uma elevação, não é o perdão, eu não estou falando aqui de perdão, eu estou falando de processo de perdão. Ok? O perdão virá depois, eu tenho que entrar num processo de perdão. Ok? Então se eu estou num processo de perdão, eu elevo a minha frequência. Entenderam ou não? E não é quando eu oscilo, que oscilar, todos nós oscilamos. É quando eu decido, livre-arbítrio, ok? Manter uma frequência mais baixa. Isso é em relação às mágoas, aos ressentimentos, aos ódios, aos desejos de vingança. Então, quando eu vou assistir um filme de vingança, quem que está do meu lado? Quem que está do meu lado assistindo um filme junto comigo? Não é o meu anjo da guarda, pessoal, não é, esquece. Nem meu espírito familiar, nem quem está no degrau, não assiste, não perde nem tempo, só lamenta. A única coisa que eles fazem é lamentar. A única coisa que eles fazem. Isso também influencia os suicídios, por exemplo? Sem dúvida. Sem dúvida. Se você manter uma vibração muito... Não é eles que provocam o suicídio, eles alimentam a ideação suicida. Okay? Eles não têm o poder sobre as nossas vidas. Não, só Deus. Mas nós podemos manter a frequência muito baixa. Tudo bem? Então, para me romper um processo de obsessão individual, fruto de abandono, de culpa, de ressentimento, o que eu tenho que fazer? Trabalhar o auto-perdão. Trabalhar o auto-perdão. Entender que cometemos equívocos, sim, sem dúvida. Mas quando eu olho e penso e reflito sobre Deus, isso não é uma crença, isso é fé, ok? E vai chegar um momento que a gente nem vai acreditar mais em Deus. Olha interessante isso. Já contei essa história para vocês ou não? Já, né? É meio polêmico isso, mas é algo para a gente refletir e pensar. Vai chegar um momento que nós não vamos mais acreditar em Deus. Não da forma que nós acreditamos, pelo menos. Ok? Porque Deus não é fruto de uma crença, Ele é. Ok? É a mesma história do Sol. Eu só faço uma analogia com ninguém acredita no Sol. Num dia que nem hoje, alguém desconfiou que ele existe ou não? Num dia que nem hoje, por exemplo, alguém duvidou da existência do Sol? Ninguém questionou, né, a existência dele. Então ninguém acredita no Sol, porque o Sol é. Vai chegar um momento que as nossas crenças limitantes, as nossas crenças são limitantes, vai chegar um momento que Deus não vai ser mais base de uma crença, porque Deus é. Entenderam? Em que momento que é isso? É um processo chamado espiritualização ou desmaterialização. Nós já chegamos nesse ponto, tá? Para quem não sabe,
né? O princípio espiritual ele vem se materializando ao longo dos reinos. A questão 540 do Livro dos Espíritos, no rodapé, diz assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Falar isso no século XIX, hein? Já parou para pensar? Então veja, quantos reinos fomos passando? Fomos nos materializando, literalmente falando. Chega um momento que o reino nominal é o último estágio de um processo de materialização do espírito. Dali para frente ele começa um processo de desmaterialização ou espiritualização. Nós já estamos nesse processo. E nesse processo é esse o ponto. Esse é o ponto que é o ápice do processo de materialização e o início do processo de desmaterialização. Em que momento a noite fica mais escura? Tem um momento da noite que ela chega no ápice da sua escuridão, tudo bem? O que acontece um segundo depois? Ela começa a perder a escuridão. Um segundo depois. Ela vai, o dia amanhece. Não é assim que acontece? Ela vai escurecendo até que chega no máximo, aí ela faz a curvinha, assim somos nós. Nós já estamos fazendo a curvinha. Entenderam ou não? Ainda está escuro, mas já estamos fazendo a curvinha. Estamos começando a perder a escuridão dentro de nós. A escuridão de mágoa, de ressentimento, de ódio, de desejo de vingança. Deu para você? Isso é escuridão. Nós já chegamos ao ponto da gente não suportar mais isso dentro de nós. Repararam ou não? Ao ponto do ser humano, olhar para dentro dele e falar, eu não quero ter esses sentimentos dentro de mim. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Eu não quero mais me vingar, eu não quero mais manter essa mágoa dentro de mim, esse ressentimento, esse ódio, eu não quero mais. Ele chegou a isso por cansaço. Tudo bem, está válido também. Aí ele precisa de ajuda. Então o século XXI é o século da doutrina espírita com foco cientista. Para quem não sabe, tá? O século XXI, a doutrina espírita vai trabalhar muito mais com a ciência. A ciência vai descobrir muitas coisas e a doutrina espírita, não só a doutrina espírita, claro, né? Mas vai estar junto com ela, abrindo os nossos horizontes, nos libertando de nós mesmos. Tanto que a doutrina espírita fala assim, primeiro grande objetivo, consolar. Okay? Ela nasce com esse objetivo no século XIX. No século XXI, esclarecer. Não basta só consolar. É necessário que você seja esclarecido daquilo. E o terceiro? Libertar. Nós já estamos no terceiro estágio da doutrina espírita. Primeiro precisávamos ser consolados. Depois precisávamos ser esclarecidos. E agora precisamos entrar no processo chamado libertar. Libertar do que exatamente? De nós mesmos. Essas amarras estão dentro de nós. Céu e inferno é muito mais uma questão consciencial do que um local. Deu para você? Geográfico. Deu para você entender ou não? Quando eu estou odiando, quando eu estou magoado, quando eu estou com sentimento de culpa, quando eu estou com desejo de vingança, eu estou vivendo um inferno. Tudo pode estar lindo e maravilhoso ao meu redor, mas se eu tiver com esses sentimentos dentro de mim, eu estou vivendo um inferno. Eu estou vivendo o meu umbral particular. A gente fala do umbral, né? Vocês já viram alguns filmes, né? Nosso Lar, por exemplo, parece. Aquele umbral que nós lemos nos livros, que os filmes trazem, aquilo é só um reflexo, tá? Aquela é uma pálida ideia do umbral. O umbral interno é muito pior do que o umbral externo. Então quem está carregando mágoa, ressentimento, está vivendo um inferno. Quem está num processo de perdão, quem tem gratidão, quem procura ser solidário, está começando a viver um céu. Entenderam? Então céu e inferno é uma questão consciencial, não é um local. Não é um local. Gostaria de ir para o céu. Que céu você está falando? Quando Jesus trouxe aquela frase, há muitas moradas na casa do meu Pai. Já ouviram isso? Isso pode ser analisado de 3 formas diferentes. A primeira, moradas físicas, sim.
Planetas, sistemas, galáxias, são moradas físicas, sem dúvida, necessárias. Então, pelo foco científico, eu poderia dizer que são os mundos materiais. Pelo foco filosófico, eu podia falar as camadas vibratórias de cada planeta. Nós temos 7 no planeta Terra. Sempre foi 7? Não. Quem forma as camadas somos nós. Planeta de provas e expiações tem 7, ok? À medida que a gente vai evoluindo, vai diminuindo. No mundo primitivo só tinha 2. A crosta e diretrizes do planeta. No mundo primitivo, o ser humano não estava aqui ainda. Só tinham 2. Era necessário umbral essa época? Não. Ok? Então existia a crosta e diretrizes do planeta. Espíritos muito evoluídos trabalhando no planeta Terra. Hoje, planeta de provas e expiações são 7 camadas, porque nós vivemos em 7 camadas, ok? Então, filosoficamente falando, essa frase se encaixa em uma das camadas. Mas, religiosamente, analisando essa frase, qual é a morada? É física? Não. É camadas? Não. É interna. Então, se você vive em um céu, você pode estar em qualquer planeta. Você pode estar em qualquer camada. Se você vive um céu, porque o céu está dentro de você, não está fora de você. Se você vive um inferno, você pode estar onde você quiser também. Entenderam como funciona? Então, amar os inimigos. Quem são os nossos piores inimigos? Estou fechando a aula com essa questão. Nós mesmos. Entenderam ou não? Então, amar os nossos inimigos, olhando a frase, o pior inimigo sou eu. O meu pior obsessor sou eu. Nenhum obsessor é capaz de fazer um estrago na minha vida, tanto quanto eu. Tem hora então que eles se afastam só para assistir. Não ele dá conta sozinho. É verdade, eu não estou brincando. Ele falou, não, vamos pegar férias, a gente volta daqui 90 dias. Ele está bem assessorado por ele mesmo. Nós não vamos fazer um estrago maior do que ele faz. Eu não estou brincando, pessoal. Nosso pior obsessor somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Eles só aproveitam isso. Então, amar os nossos inimigos é amar esse lado nosso também, que precisa ser retrabalhado, reavaliado, acolhido, abraçado, compreendido. Deu para você? Eu tenho mágoa. Por que eu estou com essa mágoa dentro de mim? Eu tenho ressentimento. Por que eu tenho esse ressentimento dentro de mim? Há tanto tempo. Eu tenho esse ódio por tal pessoa. Por que esse ódio está fazendo dentro de mim? Então, veja que não tem muito a ver com a pessoa, tem a ver com o que eu sinto em relação à pessoa. Então, o problema não está exatamente lá. Ele pode ter sido a causa, mas a consequência está em mim por livre arbítrio. E não é naquele mês, naquele trimestre, coisas que estão dentro de nós há anos. E se estão dentro de nós há anos, não tem mais nada a ver com a pessoa ou com a situação. Entenderam ou não? Passou de 4, 5 meses, está forte dentro de você ainda, então o problema é com você. O problema é com você. Os fatos acontecem como acontece com todo mundo. E por que será que algumas pessoas reagem de uma forma, frente ao mesmo estímulo, e outras, frente ao mesmo estímulo, reagem de outra forma? Porque cada ser humano está num estágio evolutivo. Então, a mesma situação, veja, é interessante, quando a gente para pensar, que nós não enxergamos nada. Nada, absolutamente nada. Nós interpretamos tudo. Nós interpretamos. É uma fração de segundo. Deixa eu explicar melhor isso para vocês. Ok? Nós temos milhares de centros de força. Os mais conhecidos são 7. Ok? Os mais conhecidos são 7. Ou chakras também. Nós conhecemos como nome de centro de força. Os nossos olhos é como uma máquina fotográfica, tudo bem? Ele capta imagem, só. Ok? É como uma máquina fotográfica. Tanto faz fotografar uma pedra ou uma árvore, para a máquina fotográfica não muda nada. Ok? A função dela não é distinguir nada. Os nossos olhos também. Eles captam imagens, como uma máquina fotográfica. A energia daquilo é captada pelo centro de força, nesse caso o frontal. Essa energia é captada e enviada para o espírito.
uma fração de segundo. O espírito decodifica e devolve. Boa ou ruim? Deu para você entender ou não? Serve ou não serve? Tem a ver comigo ou não tem a ver comigo? Isso acontece numa fração de segundo. Aí você devolve a imagem. Entenderam ou não? Por isso que frente a alguns estímulos, algumas pessoas enxergam, sentem de um jeito e outras enxergam e sentem de outro jeito. A mesma imagem pode me destruir emocionalmente, como pode não fazer nada comigo. Vai depender qual é aquele estímulo e como eu interpreto aquele estímulo dentro de mim. Eu pensei que era coisa emocional. Porque quem sente é o espírito. Quem sente é o espírito. Olha, o espírito... o espírito sente e pensa. Isso vai cair na prova, tá? O espírito sente e pensa. Então o espírito pensa, ok? A mente reflete, o corpo executa. Entenderam ou não? O espírito pensa, a mente reflete, o corpo executa. E olha que interessante. Vou pegar um pouquinho da aula da semana passada agora, ok? Essa informação eu não coloquei na lousa, então está saindo agora. Está saindo do forno. Vamos falar assim. O forno. Tudo aquilo que eu penso frequentemente e insistentemente, olha, tudo aquilo que eu penso frequentemente e insistentemente fortalece a região do meu cérebro responsável por aquela atitude. Entenderam ou não? Tudo aquilo que eu penso frequentemente e insistentemente modela a região do meu cérebro responsável por aquela atitude. Quando eu me vejo, eu já estou fazendo. Entenderam? Entenderam? Reforça a região do meu cérebro. Lembra dos neurônios? Neuroplasticidade autodirigida? Nós conversamos sobre isso semana passada. Neuroplasticidade autodirigida. Eu vou conformando meus neurônios de aquilo que eu sinto com o que eu penso. Chega uma hora que eles já estão remodelados ou conformados para fazer determinada situação, que ela vira inconsciente. Quando eu vejo, eu estou fazendo. Entenderam ou não? Então, tudo aquilo que eu penso frequentemente e insistentemente reforça a região do meu cérebro responsável por aquela atitude. Vou culpar a quem? Para ressignificar, então fica difícil. Não. O que eu posso fazer 1 minuto depois? Não fortalece a região do cérebro? Fortalece. Aí o que eu vou fazendo? Eu vou superpondo, sentimento negativo, está aqui, ok? Eu coloco um sentimento positivo. Aí eu coloco mais um sentimento positivo. Aí eu coloco mais um sentimento. Eu vou sobrepondo. Aquilo não vai dar certo. Vai dar certo sim. Exatamente isso. Exatamente isso. Aquilo não vai dar certo. Não, vai dar sim, claro que vai. Perceberam ou não? Eu vou superpondo Informação para o cérebro, vai buscar. informação. E ele vai remodelando. Entenderam a necessidade de sermos otimistas? Otimistas, não ingênuos, claro. Um otimismo, gratidão. Quando a gente olha uma pessoa e parece que ela não gosta da gente, isso é mais um pré-julgamento ou é os chakras lá? Vamos lá, quando a gente encontra uma pessoa e dá essa impressão que a pessoa não gosta da gente e vice-versa, né? E vice-versa também, né? Dá para encaixar o vice-versa aí também? Doutrina espírita fala, isso chama-se simpatias e antipatias, ok? São dois, ou os interesses são diferentes realmente, ou, ok? Ou não há uma situação de afinidade por uma questão pretérita. Deu para vocês? Olha a importância do esquecimento. Ok? Olha a importância do esquecimento. São espíritos não afins, que trazem alguma diferença. Ou dessa existência por interesses completamente diferentes, ok? Ou existe algo que já vem vindo, que o espírito reconhece o outro espírito, mas o corpo não reconhece o outro corpo. Porque o cérebro é novo. Da mesma forma que tem pessoas que você conhece hoje falam, nossa. A mesma coisa, afinidades, né? Afinidades ou não. Então, a doutrina espírita são os espíritos que se reconhecem, que se amam ou que se odeiam.
em relações às existências passadas ou de interesses atuais. São vibrações, são frequências que não coincidem. São frequências que não coincidem. Então, isso acontece. Tudo bem? Pode ser intolerância também? Intolerância. Tá? Então, quer dizer, nós somos espíritos que carregamos uma série de sentimentos para serem ressignificados dentro de nós. Não de forma ingênua. A doutrina espírita nos ajuda a pensar, a refletir, a analisar. Não é para aceitar, mas é para refletir sobre o assunto. Sim. Sim. Eu posso fazer para melhorar a minha pessoa sem que eu pareça soberbo ou alguma coisa, entendendo que o outro não está tendo a mesma bagagem de crescimento que eu tenho. Sem dúvida. Então é muito complicado, porque às vezes você está falando A, a pessoa está entendendo B, C. Ela é diferente, ela está no. Exato. O diálogo sempre é favorável, o diálogo só. Okay? Porque cada ser humano está num estágio diferente. Entende a vida de uma forma diferente. Tem perspectivas diferentes. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, porque no decorrer da aula aqui a gente falou sobre a reencarnação. Nesse processo que a gente passa por cada reencarnação, a gente escolhe onde vai estar, porque tem coisas assim que eu acho que não, eu tinha que estar nessa família que eu estou, porque eu tinha que ter esse apoio dessa pessoa, porque do lado de cá ia vir só um tiro, pontapé. Então, parece que todo esse processo foi que a gente crescesse. Sem dúvida. Vamos lá. Você tem aí expiação, provas e missão. Ok? A expiação, vamos falar da expiação, que é a questão mais grave. Você não tem escolha. É o seu anjo da guarda, a espiritualidade superior, escolhendo por você. Porque você não tem ainda a consciência ou o equilíbrio para fazer escolhas. Ainda não. Mas é o seu anjo da guarda e a espiritualidade superior que está fazendo por você num processo expiatório. Expiatório. Num processo de provas, nós conversamos com o nosso anjo da guarda, conversamos com a espiritualidade, eles traçam um plano junto conosco, ok? E aí chegam num consenso, que nem sempre é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa. Nem sempre é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa para essa existência. E eu posso mudar isso a cada minuto. Eu posso mudar isso. Eu posso mudar a forma da lição, mas a lição sempre virá. Deu para você entender ou não? Não, é esse ponto que eu estou querendo saber de você. Por exemplo, se eu vou ter que passar todas essas provas, se eu vou ter todas essas expiações, vai ter outro espírito com a missão de me apoiar. Sem dúvida. Nosso anjo da guarda. Você respondeu a minha pergunta. Sempre temos, aliás, que seríamos nós sem eles. Ok? O nosso anjo da guarda é um espírito direto vinculado a nós. Às vezes, intelectualmente falando, ele nem sabe muito mais do que a gente, mas moralmente está no degrau de cima. E a função dele é na questão moral, não na questão intelectual. Ok? Fora eles, nós temos espíritos familiares. E fora os espíritos familiares, nós temos toda uma equipe que está cuidando dessa nossa reencarnação. Ok? Mas eu falo assim, essa questão da missão, perguntando se alguém nesse grupo familiar reencarnou exatamente Sim. para estar Não. a minha pessoa. Ele não para de evoluir, mas existem espíritos que reencarnam junto conosco, eles continuam evoluindo, mas eles também têm a missão de nos ajudar. Tem o nosso lar também. Tem. Tem uma Ok. senhora. Sim. Dona Laura, E ela reencarna. ela vai reencarnar, ok? Da minha neta. Então existem espíritos que reencarnam conosco, que também trazem essa missão de nos ajudar. Teoricamente falando, tá? Nossos pais. Teoricamente falando. Ok? Então, eles trazem essa missão de nos ajudar no nosso processo reencarnatório. Ok? Eles trazem essa missão.
Os avós também, tá? Não escapem não. Não escapem não. Os avós também. A gente tem aquela. Ó, você vai lá, mas você sabe, a primeira pancada vai ser rejeição. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Os pais nem sempre. Nem sempre, porque na maioria das vezes, teoricamente falando, tá? Pai ou a mãe que mais puxa para trás ou não volta de Então, por isso que eu falei teoricamente falando. Mas de certa forma serve para nossa função. Claro que serve, sem dúvida que serve. Porque se um falha de um jeito, a espiritualidade traz um outro. Nós nunca estamos completamente desamparados, pessoal. Nunca. Né? Todos nós estamos em expiações, provas e missões. Então, às vezes, passando por um abandono tem a ver com a nossa expiação. Entenderam ou não? Tempo é prova. E ao mesmo tempo é prova. Todos nós estamos em expiações, provas e missões. Todos. O que muda é o percentual de cada um. Mas jamais estamos desamparados. Jamais, em momento algum. Nós temos o plano A. Deus tem o B, o C, o D, o E, o F e o G. Deu para vocês entenderam ou não? Nós temos o plano A. Deus para nós tem o B, o C, o D, o F, o G, o H, o I. Deu para vocês entenderam ou não? A espiritualidade sabe do que nós necessitamos. Então, se o plano A não está de acordo, traz o plano B. O plano B também não funcionou, traz o plano C. Deu para vocês entenderam ou não? Nós nunca estamos desamparados. Mas é um processo complexo. É extremamente complexo. É hipercomplexo. Hipercomplexo. Ok? Mas olha, não existe injustiças. Não existe injustiça, não sobre o nosso ponto de vista. Ok? Para nós isso é uma grande injustiça. Se você olhar no macro, não. É grande bondade de Deus. Deu para você entender ou não? Se você olha no micro, nossa, isso aqui é uma injustiça. Quando você olha um pouquinho mais dilatado, você fala, nossa, foi até pouco. Deu para vocês entenderem? Quando você amplia os horizontes. Por isso que vem aquela frase: um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Uma mudança de atitude resolve séculos de resistências. Uma atitude real, tá? Não teórica. Real. Uma dúvida. Mas tem espíritos que vêm também e que atrasam um pouco o processo, por exemplo. Vou explicar. O caso do Chico, da madrasta dele, que judiava dele. Sim. Ela estava no caminho para judiar dele ou ela fez Não, pessoal, olha, aí que tá. Deus não violenta convicções. Cada espírito está no seu estágio evolutivo. Aquele espírito, Deus não precisa nos utilizar ou utilizar de ninguém para que cumpra as suas leis. Nós é que chamamos para nós isso e vai responder por isso. Deu para você entender ou não? Porque ela quis. Tudo bem? Então, por exemplo, Chico sabia que ia ter dificuldades antes da reencarnação. Mas não queria ser queimado por ela. Não, sem dúvida, não precisa. Ela não precisava. Deus não precisa usar de ninguém para que se cumpra a sua justiça. Nós que chamamos para nós essas situações. Então, nós ajudamos o outro e trazemos uma dívida. Deu para vocês entender ou não? Uma excelente professora para ele. Sem dúvida. Mas como que ele olhava para ela? Doía? Claro que doía, sem dúvida. Ok? Mas depois ele ressignificava. Nunca aprendeu tanta resignação, paciência, tolerância com ela. Veja, a lição dele, ele se fortaleceu na lição, mas ela não precisava chamar para ela isso. Deus não precisa de nós para cumprir as suas leis. Senão a gente vai começar a justificar os filhos. Exatamente, por isso que eu estou... Aí você sempre buga a cabeça e fala assim, não posso. Não. Nós temos que passar pelas nossas lições, ponto, ok? Ponto. Querendo ou não, nós vamos atrair as lições. Se alguém com livre-arbítrio decide tomar aquela atitude contra nós, nós vamos resolver a nossa questão, mas a dívida ficou ali. Entenderam ou não? A pessoa vai ter que se auto-resgatar em algum momento. Então Deus não precisa de usar de nenhum de nós para que faça as suas leis sejam soberanas. Entenderam? Então, amar os inimigos antes de mais nada, entender que o pior inimigo somos nós. Quando eu entender que o meu pior inimigo sou eu, esse é o meu pior inimigo. Eu consigo ressignificar fatos e situações. Nem que leve décadas para isso. Não tem problema.
levar décadas, não tem problema, isso faz parte. Mas eu preciso necessariamente estar num processo de perdão. Necessariamente. Esse foi o nosso comprometimento conosco. Tá? A gente acha que foi com espiritualidade superior? Não. Quais são os nossos 3 níveis de comprometimento? Com a espiritualidade, com Entenderam? Primeiro, comigo. Segundo, com a espiritualidade. Terceiro, com o próximo. É exatamente aquele próximo? Não necessariamente. Entenderam ou não? Mas é o próximo. Por que é o próximo? Porque eu preciso de pessoas para isso. Necessariamente eu preciso de pessoas para isso. Entenderam ou não? Então, amar os inimigos é olhar para dentro de nós e ressignificar essas mágoas que estão cristalizadas dentro de nós e que precisam serem dissolvidas. Precisam, para o nosso bem-estar emocional, espiritual, perispiritual e físico. Isso é a ciência, pessoal. Isso é a ciência. Quanto mais se estuda sobre psicologia, sobre psicoterapia, sobre psiquiatria, os médicos já estão falando isso abertamente, sem estar nenhum vínculo com religião nenhuma. A necessidade do perdão, da ressignificação. Tudo bem? Vamos fazer a prece de encerramento, então. Então vamos, nesse momento, agradecer pelo passe espiritual que recebemos, pelo abraço acolhedor dessa espiritualidade que está conosco muito antes do nosso nascimento físico, dos nossos espíritos familiares que estão no plano espiritual. Alguns reencarnaram conosco, outros não, estão nos aguardando. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo. A Jesus, nosso Mestre, pelo seu exemplo. A toda espiritualidade amiga, independente de qualquer denominação religiosa, o nosso muito obrigado pelo acolhimento, pelo entendimento, pela paciência que eles têm conosco. Mas por aqueles que reencarnaram conosco também e que de alguma forma nos ajudaram para que pudéssemos chegar até aqui. E a todos aqueles que convivem conosco, mais afins ou menos afins, porque qualquer pessoa que passe pela nossa vida está nos ensinando algo, que possamos manter no nosso coração sempre um sentimento de gratidão, principalmente pela vida. Que assim seja.